A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Deus abençoe seu início de semana, essa segunda-feira maravilhosa. Que Deus abençoe, meus amados, a sua semana, que Deus abençoe a nossa semana. Que seja de bênçãos e vitórias, notícias boas, proteção e livramento de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu vim trazer um assunto muito sério, porque, irmãos, seríssimo, né? Porque você pode até ser enganado e perder até sua salvação. Ontem uma mulher entrou no meu canal pela primeira vez, e ela disse assim: eu senti de passar esse link. Aí eu até apaguei, né, o link dela, porque tá o comentário dela, eu até respondi ela tudo, agradeci. Mas eu apaguei para outros não ver, né, meus irmãos? Que o meu canal é um canal da verdade, de ensinamento das pessoas ir para o céu. Então põe um link aqui, a pessoa vai lá no link e o coitadinho não tá com aquela, como é que eu vou dizer, com aquela fé toda, com aquele entendimento todo. Cai num canal desse lá, irmão, o inimigo pode tragar aquela alma, né, meus irmãos? Então não vou deixar aqui não. Mas eu achei estranho ontem, porque uma fúria do inimigo ficava em volta de mim, oprimindo. Eu disse, mas o que é isso, meu Deus? O que esses diabos, meu pai, Senhor, tá na minha cola hoje, pai? O que vai acontecer? O que está tramando? Era, irmão, que eu ia descobrir, né, irmão? O que estão aprontando. Né, meus irmãos? Mas aqui não, viu? Amados, quando eu aceitei a Jesus, eu quando eu era jovenzinho, eu aceitei Jesus, criança praticamente, né, menina. Aceitei Jesus numa missionária, né, irmãos, que naquela cidade só ela que conseguia expulsar os diabos. As pessoas chegavam às vezes amarradas com lençol e ela era mulher de oração, jejum, doutrina. Chamava Cruzada aquela igreja, né? Depois ela uniu com o Brasil para Cristo. Isso há uns 40 anos atrás, viu, meus amados? Aí, irmão, aquela mulher louvava o Senhor. Então eu ouvi a palavra ali pela primeira vez ali na igrejinha dela. E ficou pedaço da palavra que ela pregava, os corinhos que ela cantava na minha mente. Então ali eu aprendi assim, não, para mim ir para o céu eu preciso aceitar Jesus, né? Porque senão não vou. Mas eu falava, mas meu Deus, eu não consigo tirar meus esmaltes, né? Tirar meu batom, colocar bob no meu cabelo, arrumar meu cabelo. Eu vou ficar feia, Senhor. E eu nunca vou casar. Oh, meu Deus do céu, como o diabo engana, irmão. E ali eu aceitei Jesus chorando, mas ao mesmo tempo o diabo fez a minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha firmeza, né? Saí. Ela foi lá visitar, cadê a Maria? Aí eu escondi, aí ela disse assim, ô, irmã, falou para minha mãe, o Senhor me deu uma visão. Ela não quis seguir ele agora, né? Mas com 7 anos ela vai voltar, que 7 anos ela vai voltar, arrancando o cabelo da cabeça. Ô, irmão, a pessoa que tem Deus, irmão, o que ele fala, cumpre. Ô, mistério incrível. A mulher, as canelinhas da mulher eram finas, mas de tanto jejuar e orar, né? Aquela não tinha tendência de ser forte, né? E as canelinhas dela fininhas, mas jejum e oração direta. Ela dizia, eu tenho que orar e jejuar direto. Muito, senão não consigo vencer os demônios, porque é só ela na cidade, irmão, de Douradina, Paraná, que conseguia expulsar os diabos. Tinha várias igrejas lá, né, meus irmãos, mas ele levava lá para a irmã Valdomira, né? A irmã Valdomira, a missionária Valdomira, viu, meus irmãos? E ali, meus queridos e amados, passou com 7 anos, aí fiquei no mundão, lutando, né, como diz, para casar. Casei foi nada, entrei na vaidade, fiz uma dieta, mas emagreci, que nada. Quando eu achava que ia dar certo, voava assim. Deus disse, não, meu propósito é no Evangelho.
Então você luta aí sozinha, vê se você consegue. Eu já te escolhi, então não fica fazendo papel de espertinha que tu vai perder. Então tá. Com 7 anos, aquilo apareceu um sofrimento na minha vida, aquele sofrimento foi grande, eu fui aí me aconselharam, os conselhos como é que é bom, né? Me aconselharam, eu fui para os centros de macumba, fui fazer trabalho para gira, né? Meus irmãos gostavam de um rapaz, eu queria aquele rapaz de todo jeito, fui fazer trabalho para ele. Quando eu fiz o trabalho para o moço, aí, naquele tempo passava uma novela com a Pomba Gira. Não sei se alguém lembra daquele tempo, teve uma novela que a Lucélia Santos, se eu não me engano era a Lucélia Santos, fez um papel que ela interpretava a Pomba Gira, dava aquelas gargalhadas, né? E aquela personagem aparecia para mim e dizia assim, olha, eu não posso te dar ele não, porque se eu te dar ele, você morre. Hoje eu entendo o que eu nunca esqueci, irmão, né? O que ela quis dizer para mim? Você morre porque você poderia acontecer alguma coisa, eu morresse, né? Então eu não sou da morte, eu sou da salvação. Então ela não podia dar aquela pessoa para mim, tanto é que quando eu sofri, e aí quando eu fui para a igreja, né? Quando eu sofri ali daquela situação, e Deus mostrou para mim eu atravessando um rio de água suja. E quando eu saía fora do rio, eu chegava numa fazenda muito bonita e 2 homens de branco me tiraram dentro daquela água suja, me levaram para o lado de lá. Foi o anjo de Deus que me tirou do lamaçal, né, irmão, da água suja do mundo. E ali, irmãos, eu sofrendo e nada, e tentei seguir o Senhor, não consegui. E ali, não, esse aí já é depois. Antes. Aí, naquele sofrimento, um dia entrei na Igreja Universal, ali, eles falando ali de Jesus, tudo, mas eu não senti assim aquela vontade de aceitar Jesus, o meu coração não foi movido naquele momento. Ainda eu olho na unha do obreiro, eu fui na igreja, nem tinha aceitado Jesus, era com as unhonas pintadas, né, irmão, de esmalte, perdão, e falou, vamos evangelizar com a gente, né, amanhã, acho que era um sábado que eu tinha ido lá, não sei direito, mas acho que era, amanhã nós vamos evangelizar, vamos junto. Como é que eu nem tinha aceitado Jesus? Oprimida, como é que eu ia evangelizar alguém, irmão? Que conversa é essa? Aí eu achei tudo muito estranho, mas ali gelou mesmo, ali fui embora e acabou a história, né? Não deu certo, não. Aí fiquei naquele sofrimento uns dias. Aí eu fui falar com o próprio Deus, irmão. Mas eu fui falar com Deus, mas não é que eu tinha fé que ele ia me responder. Não, para mim Deus estava muito longe, ele não ouvia ninguém. Ele não ouvia a gente, né? Não, Deus não ouve ninguém, não. Deus não escuta, não, é muito longe. Aí eu tinha uma penteadeira da minha patroa, era meio-dia, o sol estava brilhando, o vitrô assim, a penteadeira assim. Então eu vi o céu todinho na penteadeira, assim. E eu ali, irmãos, olhei para o céu, ali naquele espelho da penteadeira e comecei a conversar com Deus. Oh, meu Deus, é assim, minha vida é assim, é triste, eu estou sofrendo, eu não sei o que fazer. Mostra para mim o caminho para que eu possa ser feliz. Mostra para mim, já fiz de tudo, sabe? Conversei com Deus, né, meus irmãos? Com toda a seriedade, sem ter a esperança que ele ia me responder, claro, né? Mas chorei, desabafei. Olha, minha vida desde criança é assim, assim. Contei minha história para ele e as lágrimas desciam. Desabafei. Aí eu sequei as lágrimas, fui lá pro quarto da enfermeira da noite. Aí eu falei, deixa eu ouvir uma música aqui. Ouvi uma música. Não estava com esperança nenhuma que Deus ia me responder. Com pouco eu ligo o rádio, calo na Voz da Libertação, onde o irmão dizia, olha, você que está oprimido, você que está sofrendo, vem aqui na Igreja Deus Amor, eu pronto-socorro de Jesus. Eu, caí em cima da cama sentado. Mas me bateu um medo, irmão, um pânico, um medo daqueles demônios que me oprimiam, eles me pôs medo, né? E eu disse, ai meu Deus, eu tô com muito medo. Meio-dia com sol quente, meus irmãos, eu estava sozinha na casa. Eu não tinha medo, não. E ali, quando eu caí ali sentada em cima da cama, eu consegui desligar o rádio. Aí quando ela chegou de noite, eu disse assim, olha,
olha o que eu achei no seu rádio. Ela era desviada, já tinha falado de Jesus para mim, não tinha resolvido nada, não. Olha o que eu achei no seu rádio. Ela disse, eu sempre escuto, Maria. Deus é amor ali. E ali ela dizia, ali naquele momento, eu sentei assim na cama dela e a gente começou a conversar. Ela dizia, não, né, eu sou desviada, mas Maria, Deus é bom, mas Deus não escuta nós, eu dizia para ela. Mas Deus não escuta nós, é muito longe que ela está. Não, Maria, Deus escuta, tem o tempo certo. E ali, irmão, Deus já começou a trabalhar. Depois que ele me mandou essa resposta, e ali eu comecei a tremer, irmão, tremer como se eu tivesse com muito frio e transpirar. Aquela tremedeira, a palavra de Deus começou a entrar em mim, começou a fazer efeito, né? E ali eu dizia assim, olha, eu vou nessa igreja, eu vou domingo, peguei lá, eu falo assim que acho que era um fusquinha, porque é mais de 30 anos, né, meus irmãos? Eu não lembro direito o que é mais. Eu sei que aquele homem era taxista, era táxi naquele tempo, não tinha Uber, não. Ele andou, rodou e não estava acertando chegar na sede mundial, irmão. Era o inimigo tentando me impedir. Aí cheguei, estava missionário pregando. Meu Deus do céu. Ainda levei na bolsa um monte das coisas, as muambas da bicha. Tinha feito uma compra do Avão com tudo quanto é coisa de maquiagem, né, irmão? Tudo novo. Ainda tinha comprado lá champanhe, vela vermelha pra bicha, tudo quanto é coisa. Aí, meus queridos, eu chego na igreja Deus é Amor, o missionário pregou. Quem quer aceitar Jesus, vem cá, se você trouxe alguma coisa aí na bolsa, joga fora. Joga fora essas coisas do diabo. Mano, eu já deixei ali as coisas que eu tinha levado ali já. Aceitei Jesus e vim embora pra casa. Ai, que maravilha, aceitei Jesus. Ai, meu Deus, eu tava sofrendo muito. Ai, meu Jesus amado. Mas eu sempre cheguei em casa, fiz a mala da bicha, coloquei lá na lixeira do corredor do prédio, né? Depois o zelador vinha buscar os lixos. Fiz aquela sacolona das muambas da bicha, a champanhe dele, a vela vermelha dele, foi tudo embora. Vocês não me valeu nada, né? Derrotado, eu pertenço a Deus, vocês não podem fazer nada por mim. Peguei meus irmãos, coloquei ali, irmãos, para o lixeiro levar. E comecei a orar ao Senhor, comecei a orar ao Senhor. E ali, irmãos, e eu comecei, passado um tempo, orava o Senhor, ia na igreja, mas parecia ainda que eu não estava assim totalmente ainda entregue ainda ao Senhor, né? Cada essa pessoa que eu gostava. Aí um dia eu falei, irmã, assim, irmã, ora para saber se essa pessoa aqui, Deus vai me dar essa pessoa para mim. Aí ela orou e disse, irmã, Deus disse assim, que essa pessoa não, viu? Deus, no tempo certo, Deus vai trazer a pessoa certa para você, essa pessoa não. Isso aí é as coisas do mundo, irmã. Deus não tem projeto nenhum, não. Aí me consolei um pouquinho, aí passado o tempo, aí um dia fui na mesma penteadeira, vi as coisas da patroa lá, os batons dela, falei, essa cor é bonita, né? Passei o batom, imagina, não é que eu fiquei bonita mesmo? Um pouco enfraqueci, saí um pouquinho. E mas com um pouco pensei que não, eu desviei. Já eu vim assim, sabe? Eu vim pela dor, parece que não funcionou não. Mas uma hora eu volto por amor, Jesus, por amor eu volto. Fiquei no mundo um ano e pouquinho. Irmão, ali tudo deu errado. Aquele capeta do passado entrou em mim de novo. Começou aquela opressão, aquele sofrimento pelo camarada de novo. Aquelas coisas ruins, aí com um dia sofrendo. E eu falava assim, eu não posso ouvir a palavra, porque a hora que eu ouvir a palavra eu volto. Então eu não posso ligar rádio nem nada. E um dia eu fiquei triste, quando penso que não ligo o radinho, irmão, ligo. Quando deparo com quem pregando. Eita, glória a Deus. Pastor Sérgio Sora. No tempo que ele era da Deus Amor, mano, né, ali, fervoroso, né? O tempo ali, irmão, que as crianças dele eram pequenininhas ainda, que ele estava com a irmã Leia, né, meus irmãos? E aquele homem pregava a palavra do filho pródigo, que irmão ali eu já caí de joelho chorando, me reconciliei de verdade, Aí eu falei assim, agora funcionou, porque eu fui de coração com toda a sede e fui lá, voltei um pouquinho para provar as coisas que eu tinha largado, se prestava. Aí eu vi, não presta não.
Agora eu me convenci. Aí Deus disse, você se convenceu que não presta? Me convenci, agora eu sigo. Aí Deus diz, mas em todo caso eu preciso de uma pessoa que te ajude. Que te ajude. Aí Deus vai lá na irmã Glória, uma jovem de 40 anos, uma solteirona, que passava quase toda noite de rosto no chão na sede mundial, orando, vigia, mais vigília, santificada, que você conversava com ela, você sentia unção de Deus, ela tinha aquela calma do Espírito Santo. E Deus apareceu para ela, né, irmã, numa visão, vestiu ela com uma roupa de pastora, amarrou um cinto de ouro na cintura dela. Ela diz, minha serva, cuida dessa ovelha para mim, disse que eu estava numa terra seca. E ela diz, mas Jesus, e onde é que eu vou achar essa ovelha? Eu não conheço. Deus disse, fica tranquilo. Um dia entro no ônibus e indo para a vigília, não sabe? Ela entra. Aí ela sentou perto de mim, eu olhei para a cara e falei, acho que eu não gostei de ser irmã. A pessoa quando não está liberta, irmão, novo lá, velho. Ela começou a conversar comigo, aí ela disse, eu vou para a vigília todo dia. Eu disse, você vai todo dia. Aí eu vou também, né? Comecei a conversar com ela, aí comecei. Nós já se encontrava e eu comecei com ela nas vigílias. De repente, aí o Senhor diz, é essa. Ela diz, é tu, Maria, cheia, ovelha, que Deus me mostrou, Maria. Tu olhava para mim com aquele olhão triste, na terra seca. É você, Deus me deu para cuidar. E eu comecei, mas como Eli e Eliseu. Onde a irmã Glória estava eu junto. Ela ia pregar na Praça da Sé, estava eu junto. Aí as pessoas invocavam pro meu lado, ela ia lá, repreendia. Às vezes Deus levantava a pessoa lá no meio. Irmão varão que chegava assim, colocava o dedo na cara da pessoa. Dizia, ó filho do diabo, deixa a serva de Deus em paz. A pessoa, ó. Às vezes inventava calúnia, mas não estava sabendo de nada, inventava calúnia contra mim, o demônio ficava doido. Ia no hospital, irmão, com ela e ganhava alma para Jesus. Irmão, era difícil um que dizia não na hora do apelo nos hospitais, viu, meus irmãos? Irmão, ali comecei a ir para monte, para vigília, e buscava o Senhor. Eu lembro que eu fiz no monte, 100 vigília no monte, toda noite. Sede mundial fazia campanha 21 dias, 40 dias de vigília consecutivas. E buscando a Deus, ia fazer visita com ela. E até que dentro de 4 anos Deus me aprontou. Aí Deus disse para ela, agora me acerta, tu cumpriu tua missão, agora deixa ela prosseguir. E ali fui, né, onde que eu casei, irmão. Peguei o marido que era para me cuidar. Aí era para mim, pensar que é moleza? Eu disse, capacitei, agora tu vai cuidar desse abacaxi, vê se você consegue arrumar isso. Ô, homem rebelde, misericórdia. Lutei, sabe, sofri até que Deus falou, chega. Perdão. Vou tirar porque esse não é como você não, né? Deu um trabalho para agora porque eu perguntava muitas coisas para ela, curiosa. Mas por que isso? Ela dizia, ai meu Jesus, oh, meu Deus, me dá paciência com essa criatura, porque eu queria saber de tudo, eu queria a resposta. Aquilo que era bom, eu era inteligente, pegava, aquilo que era ruim, eu rejeitava. Irmão, aquilo que eu sabia, eu tô orando uma semana, eu vou com você. Olha, eu tô fazendo vigiar, eu também vou orar. Eu jejuo o dia todo. Também vou. E eu fazia mais ainda, irmão. Sabe? Eu era inteligente. Eu pegava aquilo que era bom e deleitava aquilo, natava na misericórdia. Irmão, tanto é que a minha conversão, ela foi falando com o próprio Deus. E ele mandou para mim a resposta. Ali, irmão, Deus orava, irmão. Às vezes ali eu orava a noite todinha em casa. Das 10 da noite até as 5 da manhã, irmão. Sem abrir o olho, irmão. Sem levantar. Quando era 3 horas da manhã, chegava Satanás. Batia a mão no meu ombro assim. Olá! A primeira vez quase que eu morri de medo. E de repente surgiu uma treva dentro daquele quarto, uma escuridão. Que eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, Jesus me acorda, o sangue de Jesus tem poder. Mas com aquele medo, aí eu liguei para a sede e disse, irmão, tá me acontecendo uma coisa. Eu oro, irmão, e o diabo vem lá no meu quarto. Ele disse, quando ele chegar, tu repreende com firmeza e autoridade, que ele vai fugir de você, irmão. E eu disse, tá certo aí. Tô orando, outro dia ele chegou, olá! Quando ele bateu, irmão, de verdade, bateu a mão no meu ombro. Eu disse, o sangue de Jesus te repreenda. Tá repreendido, Satanás, aquela treva, irmão. E embora, e sabe quem que chegava depois dele?
o Senhor Jesus, mas chegava, eu não sei se era o Senhor Jesus, se era o anjo do Senhor, se é o Espírito de Deus. Eu sei que aquilo clareava meu quarto, que resplandecia, e uma paz tomava conta de mim, uma alegria celestial. Aquela paz, o quarto ficava aquele silêncio de paz, aquela luz clareava, o Senhor Jesus vinha ali me visitar. Depois eu tinha aqueles sonhos lindos, eu bonita, com aqueles vestidos. Uma vez eu estava com um vestido cor rosinha, bordadinho aqui, bonitinho, sabe? E eu conversando com ele, dizia, olha, tu não pode murmurar, tu tem que vencer a luta sem murmurar. E irmãos, e eu já acordava, aí depois das 5 horas, né, que eu acordava depois, eu dormia um pouquinho, acordava, adiante, disse, Jesus veio e me levou eu para passear. Irmãos, eu tive experiência com Jesus Cristo, com Deus. Uma vez na sede mundial, eu tinha orado a noite toda a vigília e disse, meu Deus, por que o Senhor não me ouve? E o Senhor disse para mim assim, pode clamar que eu estou ouvindo. E, irmão, Deus falou comigo do céu, irmão. Mas ali ele fez, dizer, olha, eu vou mostrar que eu sou vivo, e como eu disse, irmão, parecia que o céu tinha descido em cima do telhado da igreja. E eu senti aquele amor de Deus tão grande sobre mim, que eu me senti um bebezinho, aqueles irmãos ali na vigília, parecia que era tudo bebezinho. Aquele mistério tão grande, eu dizia, gente, e não é que Deus existe mesmo, apesar de eu estar orando, ter Ele manifestando para mim, eu ainda com incredulidade. Aí eu fui na Bíblia, Ele mesmo que está falando, aí o Senhor disse assim na Isaías, né, 43, para mim, né, que Ele tinha me escolhido, não temas que eu te escolhi, tu és meu, né, chamei-te pelo teu nome, né, não temas, quando tu passar pelas águas, quando passar pelo fogo. Lembra aquela palavra, Isaías 43? Eu disse, verdadeiramente Deus existe. Irmão, Deus foi manifestando o seu poder, foi fazendo eu sentir. Foi meus irmãos falava comigo. Foi manifestando a sua glória, operando os seus milagres. Então eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, através do próprio Deus, irmão, conversar com o próprio Deus no céu. Mas sabendo que, né, a Bíblia Sagrada, você conhece ela, meus queridos, espiritualmente, que você descer nela. Se você estiver na carne, no bife cru, você vai ler ela. Antes de eu aceitar Jesus, eu li ela de capa a capa, mas não entendia muita coisa. Ficou alguma coisinha na minha mente, a passagem de José, que quando eu li, eu chorava, não entendia. Né? Na carne, irmão. Lia, tinha força, lia, mas não entendia muita coisa. Então a Bíblia Sagrada, você entende ela espiritualmente. Vocês estão me entendendo, irmão? Ela é perfeita. Tudo que está aqui foi escrito, tudo que está aqui é verdade. Essa palavra te liberta, essa palavra te salva, essa palavra te livra do fundo dos infernos, das drogas, da bebida, da prostituição, te livra de tudo que não presta, te dá paz. Jesus, através da palavra dele. Como que a palavra do Senhor pode ser um engano, pode ser uma mentira, irmão? E porventura, quando Deus quis que ela ficasse na terra como testemunho, ou essas pessoas estão achando que Deus é um Zé Mané analfabeta, irmão? Qual é o Deus dessas pessoas, irmão? Deus é vivo, Ele deixou tudo certo. Muitas vezes há uma certa confusão na vida das pessoas que querem escrafunchar, ler muito. Deus faz eles ficar confundido, como a Torre de Babel, como a língua que ele misturou lá, o povo ficou confundido. Irmão, Deus sabe até onde frear o homem. Muitos foram pesquisar muito e viraram ateu, duvida que Deus existe, duvida que Jesus existe. E Deus dizia antes na vida deles, como um dia assistiu o vídeo de um ateu, que Deus tinha obra na vida dele, ele foi fuçar lá, irmão. E ali ele acabou virando ateu, irmão. O diabo roubou a coroa dele, roubou a bênção de Deus, não tinha dor. Eu ainda entrei no canal dele, eu não tinha canal não, ainda entrei lá no comentário e falei para ele que Jesus é vivo, que ele tinha feito na minha vida. Eu não sei se entrou quer dizer, o diabo cega, cauteriza a mente deles, que fica de uma maneira irredutível, só Jesus que pode fazer uma obra. Aí entrando no assunto, uma pessoa lá falou, deixou lá o canal do camarada que ela queria que eu assistisse, e eu fui lá assistir. O camarada está dizendo que Jesus é Deus porco, né? Que marido Jesus. Blasfemando o nome de Cristo, que o nome de Jesus não é Jesus. O nome de Jesus
Irmão, tem as letras lá hebraica para lá, muitos idiomas para lá. Você tá entendendo, irmã? O nome de Deus diz que é Yahweh, o nome de Jesus é Yahusha. Lá quando a letra em inglês, Jesus, né? Jesus, como é que eles falam Jesus? Eu não sei falar inglês, irmão. Lá no castelhano, né, irmãos, é Jesus Cristo, espanhol, né? Irmão, cada capital lá dos países lá, a língua deles é diferente. O africano chama Jesus de um jeito. O japonês, a língua é outra. Mas aí diz esse G no Jesus que não foi colocado, que depois colocaram esse G, mas aí Jesus, no caso Isus, não sei, Isus, ou Isus, que traduzindo o nome de Jesus ficou assim, e que não sei o que estava na Assembleia de Deus, e que lá saiu da Assembleia. Vocês estão me enganando, porque o nome de Jesus não é Jesus. O camarada desviou, e quando você desvia, o que vem para a vida da pessoa? A Bíblia diz que é o diabo. Então ele está com a mente toda confundida. Vocês estão enganados, hein? Se você estiver crendo em Jesus, vocês vão para o inferno. Eu digo, Jesus, tenha misericórdia da minha alma, Senhor. E não, você tem que chamar. Diz que Yeshua não é o nome certo, que pegaram uma parte, diz que o judeu pegou uma parte para dizer que esse nome seja extinto. Irmãos, quem é que não sabe que o povo judeu não crê em Jesus Cristo? Eles querem que o nome de Jesus seja extinto. Olha aqui o que eles fizeram. E ele assistindo o vídeo lá dos judeus, e os judeus falando, ele acreditando, mas coitado. E irmãos, olha aqui o relato aqui. Eles é inimigo de Jesus, os judeus, eles não crêem. Eles acham que Jesus é um impostor, é uma pessoa, sabe? Ó, irmão, uma vez eu estava num canal e entrou um judeu lá, aquele judeu me xingou tanto, aquele judeu me humilhou tanto. Aquele judeu chegou a me chamar de porca, por causa que eles falam, que nem esse camarada aí que é brasileiro, falando que Jesus é Deus porco. Entendeu, irmão? Blasfemando de Jesus. E ele dizendo que eu ia ser extirpada, que eu ia morrer, aquele judeu mais arrogante. Né, irmão? Aquela figura, diz ele que era judeu, né? As fotos lá parecia que era. Mas, irmão, a arrogância daquela, não sei não, irmão. Não sei não. Mãos do céu. Eu falei para ele umas verdades boas para ele. Né? E outra coisa, irmão, o que eles fizeram? Olha o que o judeu fizeram. Agora eu vou crer no que judeu tá falando, irmão. Vou crer nada. Porque, irmãos, inventaram uma presepada, mano. É que essa aqui, Deus fez questão de deixar escrito para não deixar nós confundir, não acreditar no que eles falam. Olha, é Mateus 28, no versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muitos dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Furtaram o corpo de Jesus, olha só. E ao chegar aos seus ouvidos pelos governador, nós o persuadimos e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam inscritos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Escreva essa mentira que Jesus foi furtado, né? Os guardas viu a ressurreição, viu Jesus. Aí os guardas chegou ali, irmão, aterrorizado, falando lá para essas autoridades, lá para os principais dos sacerdotes, né? Oi, nós viu isso, Jesus era de verdade, gente. Jesus ressuscitou, misericórdia, o que nós fez? Ele diz, olha, o negócio é seguinte, se for contar isso, nós vamos ser castigados. Então eu vou dar aqui um monte de dinheiro para vocês, e vocês dizem que os discípulos roubou o corpo. E essa mentira está até como hoje.
hoje. Eles perderam a salvação. Rejeitaram Jesus, não creem em Jesus. Para o judeu, mas Jesus é a pior espécie. Agora eu vou crer no que é sábio. Agora esse coitado que está esparramando isso aí no YouTube, irmão, está dizendo que Jesus é porco, é Deus porco, que o nome dele é outras coisas, que ele era da Assembleia, saiu porque disse que os pastores estavam enganando ele, que Jesus, quem acredita em Jesus que vai para o inferno, oh meu Deus do céu. Irmão, a mente do homem, irmão, virou. Você está entendendo, irmão? Então eu falei assim, por esse escrito aqui, eu não acredito que judeu fale. Não acredito. Porque já tem uma mentira aqui, ó, deles. Um suborno aqui para dizer que Jesus não ressuscitou. Então, agora eu pergunto a vocês me respondem, Deus porventura, ainda que nós não saiba de verdade o nome do Deus que criou o céu e a terra, as letrinhas certas, né, meus irmãos? Mas nós falamos, oh meu Deus, é o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Senhor, Deus dos Exércitos, né? O Criador de todas as coisas. Você acha que esse Deus ia te ignorar? Porque tu esqueceu uma vírgula ou tu esqueceu um T do nome dele? Irmão, Deus não conhece a intenção do teu coração. Pois esse Deus que diz que conhece até o que você vai falar, o que você vai pensar, ele sonda as medulas dos teus ossos, sonda os teus rins, ele te conhece por dentro e por fora. E esse Deus, irmão, ia te ignorar. Quando tu fala Jesus, diz que foi uma... Aí eu fui, quando eu comecei a falar assim, eu fui o professor lá do Adventista, um professor que traduz muito a Bíblia, e um jovem novo ainda, ele falou, irmão, fizeram muita adaptação. Então, no que eles tiraram lá, ficou Isus, né? Jesus, seu G, Iesus, né? Iesus, mais ou menos assim. Aí eles foram adaptando, eles colocaram Jesus. Aí, como não tinha a letra G na época, depois eles colocaram a letra G e ficaram Jesus. Mas é o mesmo sentido, é o mesmo Filho de Deus. Mesmo às vezes faltando uma letra, como os judeus tirou umas letras para ficar só Ishu. E diz que esse significado é que ele seja extinto e seja esquecido. O sangue de Jesus tem poder. Que esse nome seja esquecido, tradução de Jesus, que significa assim, que esse nome seja... Ainda que eles ordinem que esse nome seja esquecido e fica, ó. Não é o nome mais conhecido do mundo? Quem pode contra Deus, irmão, com mentira, que diminuindo letra, aumentando letra do nome de Jesus Cristo? Porventura, quando tu clama por Jesus, você está clamando com a intenção em quem? Não é no Filho de Deus, o crucificado? E Deus ia te lançar no inferno por causa disso. Deus sabe a nossa incapacidade, irmão, de entender, né? As letras, os nomes de outros países, de entender, né, irmão? Mas o Espírito de Deus, irmãos, ele intercede, ele faz. Quando Jesus disse esses mistérios, essas coisas, meu Pai, elas são reveladas aos pequeninos, não é aos grandão. O mistério de Cristo é revelado aos pequeninos, aos humildes. Viu? Olha, mas aquilo que eu sei, talvez um estudioso, está tudo confundido aí, faculdade, né? Doutorado, está tudo confundido. E eu, sem nenhuma faculdade, o Senhor me dá o discernimento. Porque Deus me revelou o mistério da sua palavra. Amém, irmão? O que eu quero dizer para vocês, cuidado, meus queridos, com esses ensinos aí, eu não vou assistir isso não. E é demônio lutando, e quando eu ouvi assim, essa mulher mandou o link, eu assisti um pedacinho do canal desse homem, eu já comecei a sentir aquela fúria, aquela coisa ruim, aquela treva, aquele demônio lutando. E se pegar uma pessoa despreparada, a pessoa pode fazer a cabecinha da pessoa, a pessoa perder a salvação. Sair até da igreja e dizer, não, Jesus não é Jesus, não é o Filho de Deus, não. Houve uma adaptação assim do nome, então, pela a tradução verdadeira, saía Iesus, Iesus. Mas aí eles ponharam o G, depois, né, na tradução, mais para cá, para ficar Jesus. Não ficou um nome,
Mas é tudo o mesmo sentido. O irmão traduzia ali, né, estudado ali, e ele falou assim, então, mas é o mesmo sentido, é o mesmo Filho de Deus, é o Jesus que eles falaram de Jesus de Nazaré, mas é o mesmo que o que está ali, diz que a verdadeira, o nome de Jesus traduzido, diz que a primeira tradução é Yahshua, Tudo é o mesmo sentido, irmão. Diz que o nome de Deus é Yahweh, mas você fala Deus é... Irmãos, eu sou testemunha viva, e muitos é testemunha viva, que o nome de Deus e Jesus Cristo liberta, tira a pessoa do fundo dos infernos, né? Agora, se a pessoa nunca teve uma experiência com Deus, não tem experiência com Deus, Deus não fala com ele não sente nada, é perigoso ele ser enganado. Irmão, é muito seguidor desse povo, irmão. Até dos ateus, irmão, é muita gente seguindo. Não seca, o diabo cauteriza sua mente, de repente você vai achar que eles têm razão. O Deus, o que fez o céu e a terra, não é um mané, não, gente. Ele é o Deus da sabedoria, o Deus que conhece, o Deus que sabe a intenção do nosso coração. A quem nós está clamando, a quem nós está crendo. A Bíblia ela é muito clara. Muitas vezes Deus confunde, irmão, até mesmo com a Bíblia, os estudiosos. Porque Deus revela o mistério. Essa Bíblia aqui, você tem que entender ela espiritualmente, irmão. Ela é espiritual. Se você não for espiritual, se você tiver um bife cru, você vai ler, você não vai entender nada. Mas quando tu santifica a sua vida e vai pedindo Deus o entendimento, Ele vai abrindo o teu olho espiritual e você começa a entender a Bíblia. Então, cuidado, meus irmãos. Eu não aceitei Jesus, irmãos, por pregação Quando Deus falou comigo, não foi através da pregação, apesar de eu já ter ouvido muito. Foi Ele próprio falando do céu, Ele mostrou o caminho. Deus é amor, é uma igreja fundada pelo Espírito de Deus, uma igreja que verdadeiramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifesta dentro dessa igreja, é vivinho, é uma doutrina santa. Mas aconteceu muitas coisas lá erradas, mas foi punida as pessoas e Deus também castiga. Mas o Espírito de Deus não sai de lá. Não, lá ele tem muita gente que teme o Senhor e Deus honra a todos que vão ali atrás de uma bênção, de querer a verdade, de querer a libertação, de querer paz, de querer salvação. Jesus, sendo Jesus o nome correto ou não, Jesus sabe que esse nome é o mesmo significado, é o mesmo sentido, é o mesmo Filho de Deus. Mesmo que os judeus tiraram um pouco do nome lá, né? Outros acrescentaram o J, mas é o Filho de Deus, é o mesmo intuito, é o mesmo sentido. E Deus sabe, o Espírito de Deus intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, traduzindo. Eu creio que o Espírito de Deus pode falar com Deus assim, ó Pai. Eu sei lá como é que o Espírito de Deus fala com Deus, não sei se chama Pai, ou sei lá, não sei como é que ele fala com o Pai. Eu sei, também não tento entender não, senão fica lelé. Aí o Espírito de Deus fala, olha, meu Senhor, eu sei lá como, ou Pai, não sei. Olha, a Maria, um exemplo. A Maria está pedindo, assim, a tradução dela é o seguinte, ela está pedindo ao Senhor, né, Deus, ela fala o nome de Deus verdadeiro lá no céu, está pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo isso. A Maria está pedindo misericórdia, ele vai traduzindo como um introdutor de português, do inglês para o português. Uma comparação assim, a pessoa está interpretando em inglês para o povo brasileiro, né? Você está entendendo o que ela está... Você não está entendendo a outra língua lá, mas você está entendendo a verdadeira, né? Então o Espírito de Deus, ele intercede com gemidos inexprimíveis e dando a verdadeira interpretação para Deus do que você está pedindo. O nome pode não ser até essas palavras aqui, mas a intenção sua, você está pedindo para o Filho do Deus vivo, o que morreu na cruz por ti. Tanto é que tem dado certo. Você, eu, milhares e milhões podem dizer o que Deus tem feito através do seu Jesus na tua vida.
livramento, milagre do impossível. O Senhor Jesus tem ressuscitado até morto do caixão. Na Igreja dos Amores já ouvi isso. Né? O missionário dizendo, Senhor Jesus, faz ele abrir os olhos, devolve esse espírito novamente. A pessoa levantar do caixão, irmão. Quantos que já tinham colocado até o tal do formal neles? A pessoa estava mortinha, levantaram. Quem pode fazer ressuscitar o morto? Não é só Deus? Abrir o olho do cego não é só Jesus? Né, irmão? Então, irmão, Deus sabe a intenção nossa. Vocês estão me entendendo? Agora, só que quem não é espiritual, irmão, só vai na letra e tá na carne e começa a conversar coisa, irmão. E começa a arrastar multidões. Quando pensa que não, a pessoa já não crê mais em Jesus Cristo. Já acha que o Filho de Deus é uma mentira. Já sai da igreja Jesus. Então, aquela mulher que pôs esse link ontem no meu canal, eu creio que talvez o intuito fosse, né, querendo que me seria, talvez, não sei, Deus sabe o intuito dela. Talvez ela já está enganada lá pelos mentirosos, né? E queria que eu fosse para lá também, mas ao mesmo tempo Deus permitiu ela colocar aqui, para que eu pudesse dar esse alerta para vocês. Cuidado com esse povo, irmãos, cuidado. Né? Não vai ficar escutando essas coisas aí não, irmãos, que o diabo pode cauterizar tua mente, tu perder tua salvação. Cuidado. Foge dessas heresias, dessas pessoas, irmão, desviada, carnal, que fica querendo fazer bagunça com a sua mente, irmão. Viu? Para fazer você duvidar até que Deus existe, até que Jesus Cristo... Como é que pode uma pessoa ter coragem de falar que Jesus Cristo é pouco, é Deus pouco? Então você vê com uma pessoa dessa, irmão, Deus não está na vida de uma pessoa dessa, irmão. O Senhor Jesus é soberano, é maravilhoso, é doce, Ele tem a paz doce. Só quem é espiritual para explicar isso, mas quem crê em Jesus, corre água viva, espiritual no seu ventre. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, é real. Ainda que colocaram uma letra a mais ou tiraram do nome dele, mas Ele conhece a intenção do teu coração, a sinceridade. Ele conhece que você lê a palavra dele. Diz que essa Bíblia é uma bagunça. Ela está tão certinha, irmão. E tudo que está aqui é verdade. Acontece na nossa vida. Então não é um papel comum, um livro comum. E quando você é espiritual, irmão, essa Bíblia é tão viva que se você pudesse torcer ela sai sangue de tão viva que ela é, irmão. Viva. Essa palavra aqui, ela alimenta a tua alma. Essa palavra aqui te liberta, ela te dá força. Você está entendendo? Essa aqui é uma obra do Espírito Santo de Deus, obra de Deus, mano, obra do Deus vivo que fez a terra. Ele fez essa obra aqui, deixou escrito essa obra aqui, irmão, para o povo, os homens pegar, juntando os discípulos, deu para Paulo, o Evangelho de Paulo. E que perfeição no teu Evangelho de Paulo. Que perfeição, né? Então o Espírito de Deus escreveu, deu a ele, para deixar para nós, porque Deus ia deixar nós na mão. Como é que se nós não soubesse a palavra de Deus, como é que nós ia obedecer, como é que nós ia saber? Será que Deus não é poderoso para fazer todas as coisas, para que toda a humanidade conheça a sua palavra? O povo limita o poder de Deus e começa a inventar coisas, e começa o diabo a enganar eles, e eles começam a enganar um monte de gente que começa a seguir eles. Ô irmão, guarda bem o que tu tens, para que você não perca a tua coroa. Tem experiência com Deus, fala com Deus, para Ele te dar experiência, para Ele falar contigo. Para você não ter dúvida que Deus é vivo, que Deus existe, que o Senhor Jesus existe. Ele é o Salvador, ainda que tiraram letra do nome dele, acrescentaram o J. Mas Ele é o Salvador. Porque Ele sabe quando nós clamamos por Ele, a intenção. E quanto a mim, irmão, Ele me tirou como diz assim, irmão, do fundo dos infernos, que eu estava no fundo do poço. Quantos que Deus libertou? Quantos?
e mudou a nossa vida, nos libertou, nos transformou. Amém, meus irmãos? Como é que eu vou duvidar, irmão? Ainda que eu quisesse, eu não conseguiria, porque eu sou prova viva. É como se eu visse uma pessoa, saber onde ela mora e dizer, essa pessoa não existe. Não existe, ela não existe, não. E eu tô vendo ela lá, todo dia, e sei que ela existe, e falar que ela não existe. Não seria eu querer enganar a mim mesmo com engano satânico? Amém, meus irmãos? Deus, Ele é Deus, irmão. Todo-poderoso, que esquadrinha os coraçãozinhos, Ele sabe de tudo. Ele sabe a sua intenção. E você acha que Deus não vai te atender porque os maldosos que queriam colocar a existência de Jesus, o nome de Jesus fosse apagado, extinto? Mudaram o nome, tiraram umas letras, acrescentaram, não acrescentaram, não, isso aí foi pro bem. Tiraram umas letras lá de Jesus, tentando esconder, mas não adianta esconder. Não adianta esconder. Ainda que tirasse todas as letras, nós ia clamar pelo Filho de Deus. O Jesus, aquele que foi crucificado, é o crucificado, o que morreu na cruz para salvar o pecador. É no nome daquele. Irmão. Amém, meus irmãos? Então vamos ser sábios. Amém? Eu tive que trazer desde o início, eu não tenho dúvida da existência de Jesus. Eu não. Eu prego o evangelho vivo, um evangelho verdadeiro, com palavras vivas, que Jesus abriu meu olho para me enxergar essa palavra vivinha. Entender ela e também contato com Ele. E o que Ele fez, o que Ele tem feito, tem falado, tem cumprido, tem agido. Essa palavra é viva, o que está aqui acontece na nossa vida, irmão. É viva. Creia. Se tu creres, como diz Jesus, tu verás a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Ainda que tentam querer fazer nós duvidar, mas não duvide não. Amém? Aí começou a vir uns canal lá, o outro mandar uns vídeos desse povo pra mim, eu mandei tirar. Aí eu cliquei lá nas pontinhas e veio lá, não recomendar o canal. Aí eu cliquei, não recomenda mais pra mim não. Tira tudo do seu... Os canais que você não quer assistir, você clica ali do lado do vídeo, dos 3 pontinhos, vai estar escrito lá. Não tem interesse, não recomendar o canal. Aí você coloca lá. Você clica, não recomendar mais o canal. Aí o YouTube fala, não recomendarei mais esse canal para você. Aí vai saindo tudinho do seu YouTube. Eu faço a limpeza no meu YouTube, mas só fica o que eu quero aqui. Não deixo pregação de crente mundano, nenhum eu tenho. Não, mando do YouTube tirar tudo. Eu faço uma seleção, eu só deixo coisas que eu posso ver. Pregação que eu posso assim ver e que eu vejo que o Espírito de Deus está ali. Caso contrário, eu tiro tudo, mas não deixa isso ficar aqui. O YouTube ficar mandando esse monte de vídeo, é como assim, intoxicando o meu YouTube. Não, eu limpo. Peço para o YouTube, não recomenda mais esse canal, ele não manda. Aí só vai mandando, mano, os canais que eu quero que fique. Às vezes aparece no nosso YouTube aqueles vídeos assim com mulher quase nua. De primeiro parece uns homens nus, mano. O que você tem que fazer? Você clica nos... Não vai clicar para você assistir não, viu, espertinho? Tu clica assim nos 3 pontinhos, vai aparecer lá, não tem interesse, não recomendar mais o canal. Aí você clica em cima, não recomendar mais o canal, aqui desaparece. Então limpa o seu YouTube, irmão, limpa o lugar que você assiste, o seu YouTubezinho do seu celular, você pode limpar ele, você pode deixar a pregação verdadeira, a pregação que você confia, a pregação da santidade, você pode tirar todos os falsos profetas do seu YouTube. Quando você quer ver, você tem que pesquisar, né? O cara vê lá o vídeo lá do fulano, aí você vai lá, né? Eu tiro tudo, mas não fica aqui mandando vídeo pra mim, não. Só manda aqueles que eu quero. Amém? Eu faço aquela seleção. Amém? Para ficar bem abençoado. Tá bom, meus irmãos? Às vezes eu prefiro, irmão, deixar vamos supor, a CNN. Eu não sou inscrita na CNN. Como eu assisto alguns pedaços, o YouTube manda, né? Quando sai lá uma notícia, lá o UOL, né?
O da Atena, o da Atena também, que eu quero lá, eu vou lá, pesquiso lá o Brasil Gente, vejo, mas não assisto direto, não, de vez em quando, uma coisinha. Aquele é muito forte, né, meus irmãos? Muito forte, misericórdia. Mas né, parece muita coisa que acontece assim, né, morte, eu não gosto muito não. Eu gosto da CNN, o UOL, porque ele fala mais assim, coisa que acontece mais da política, né, meus irmãos? Das coisas que acontecem no mundo, em outros países. Aí eles passam aqueles bloquinhos de 1 minuto, 2 minutos, você vê ali, você já vê a notícia toda e curtinho, né? Então eu prefiro às vezes deixar a pessoa que não é crente ver um pedacinho daqui da notícia, do que às vezes deixar, irmão, crente torcendo a palavra no meu YouTube. Não, não deixo, porque se eu ficar todo dia assistindo aquilo, o diabo pode lançar uma seta e pode me confundir. Entendeu, irmão? Para nós não ficar alimentando, comendo comida estragada. Que nós vai ter uma congestão, irmão, e pode contaminar a nossa mente. Então, limpa seu YouTube. Tá bom, meus irmãos? Limpa seu YouTube, limpa. Tá certo? Esse homem aí que eu assisti, eu nem vou falar para vocês assistir, eu não vou, porque eu não sei a sua espiritualidade que grau tá. Amém, meus irmãos? E uma fúria do diabo terrível. Quando eu fui dar uma olhadinha, eu já falei, Jesus me cobre com teu sangue. Porque eu passei o dia todo com essa fúria do capeta em cima de mim, aí de repente Deus faz, olha aí o que é. Então, irmão, tá arrastando muita gente, irmão, com esse engano, a pessoa tá aqui, está me enganando. Né, então Jesus é Deus puro, então eu não vou crer em Jesus, não. Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Paulo disse assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu posso dizer, irmão, eu sei em quem eu tenho crido. Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Eu tenho experiência com o Pai, irmão. Ele mudou minha vida, ele transformou minha vida da água, como diz, pro vinho. Eu sei o que eu era, como eu vivia, eu falei, eu não sou aquela. Não sou, ele mudou minha vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura, é verdadeiramente, tudo vivinha a palavra. Amém, meus queridos. Meu Deus e meu Pai, abençoe teus filhos que tiveram a paciência de ouvir até agora, abençoe eles de uma forma gloriosa. Eu tenho certeza, meu Pai, que nunca mais Satanás vai lutar para enganar eles, porque eles vai estar com a mente desaberta, com o olho desaberto. Não vai acreditar nessa baboseira, porque tu és um Deus, não é um mané analfabeto, não. Tu é o Deus, o dono da sabedoria. O Deus que conhece o que nós vamos pensar, falar. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ainda que por malvadeza, Pai, lá dos judeus, tirar uma letra do teu nome, né, ou tiraram letras, diminuir a metade do teu nome, Jesus, mas tu é o Jesus que nós cremos. Colocando a mais ou tirando, tu é o Jesus Cristo, o Filho de Deus que nós cremos. Oh, meu Deus, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, crucificado, para a remissão dos pecados, socorre essas pessoas que estão me ouvindo e abençoe eles. Que nunca, Pai, Satanás e nem essas pessoas, sem fazer, venha tirar a fé das tuas ovelhas. Sustenta tuas ovelhas nas tuas mãos, meu Pai, sustenta. Livra da boca do lobo, Senhor. Livra as suas ovelhas do lobo, Senhor. Livra pelo sangue de Jesus. Fica conosco, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Por isso que agora eu entendo, uma experiência que eu tive. Sábado na Santa Ceia, irmão. Jesus tomou minha vida assim, irmão. Vivinho. Ele fazia eu ver a natureza dele, a misericórdia dele. Olha, a Bíblia diz que a Bíblia não existe, né? É um engano. Olha que Jesus diz aqui, né, meus irmãos, que é Atos 10 ou é João 10? Esses olha aí, capítulo 10. O ladrão não veio para roubar, matar, esse ladrão, tô falando de Satanás, né? E Jesus dizia, eu vim para dar vida e vida com abundância. Né, meus irmãos? Tudo é vivo. Jesus disse assim, olha, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente, é doce. Só pode ter ela quem aceita Jesus e obedece a sua palavra. Aí a paz dele, quando tu aceita Jesus, você recebe essa paz doce quando você aparta do pecado. É uma paz doce, irmão, que preenche todo o seu entendimento. Onde não tem lugar para
para droga, para bebida, para prostituição, para nada do mundo. Porque a Bíblia também fala que aquele que ama o mundo e que no mundo há o amor do Pai não está nele, não tem lugar para essas coisas. Não tem lugar para maldade, para inveja, para calúnia, não tem. Quando a Bíblia também não fala, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, serei livre? Como que pode ser uma mentira a palavra de Deus se tudo que está escrito nela cumpre na nossa vida? Você acha que Deus ia deixar nós confundidos, sem algo certo? Será que Deus ia deixar? Meu Deus, o povo não conhece Deus mesmo, né, irmão? Você acha que o autor do vento, o autor das árvores, o autor do sol, das estrelas, ia deixar nós sem entendimento? Sem algo para nós saber o que tem que fazer? Deus de Noé não fez lá a arca? E não falou pro povo lá que ia chover? Noé não falou que ia chover? Pô, ninguém creu. Choveu e pereceu, porque não creu. Não quis obedecer a Deus, andar nos seus maus caminhos, nas suas maldades, não pereceu? Agora aqui a palavra, ó. A arca da aliança, da nova aliança, do concerto. Jesus Cristo, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, ó, que alimenta o pão da vida. Essa aqui é o pão da nossa alma, ó, a palavra. Água viva, pão da vida, é a palavra. É Jesus Cristo, Oh, meu Deus, eu espero que tenha ajudado vocês, meus irmãos. Porque é do céu para vocês, viu? Eu estou falando aqui o doce, a paz de Cristo está tomando conta da minha vida, do meu ventre. A pureza, a santidade. Que Deus tenha misericórdia dessas almas que estão fazendo essa bagunça com o nome de Jesus e com a palavra dele. Tentando dispersar as ovelhas de Cristo. Oh, Deus, que o Senhor tenha dó desse povo. E que o Senhor tenha dó das ovelhas que estão acreditando neles, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Deus de vitória.